A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus esteja nesse momento guardando a sua vida, guardando a sua casa, guardando a sua família. É o desejo do meu coração. E essa paz que eu sempre estou falando para vocês, que não é uma paz que depende de circunstância, é uma paz que tem um nome. Esse nome carrega também alegria, carrega também propósito, carrega também mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Só traz coisas boas. Esse nome é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. É Ele que eu profetizo para que agora esteja aí guardando o seu coração. Eu profetizo em nome de Jesus que você possa, nesse momento, ser tomado de uma alegria que só o Espírito Santo pode trazer. Que independente do que você estiver vivendo nesse momento, do que você estiver passando nesse momento, você seja tomado por essa alegria, tomado por uma esperança também. O texto, a história que nós vamos contar hoje, ela vai também nos proporcionar isso, que você possa ser cheio de uma esperança viva e que você possa acreditar, não em mim, não no que eu estou falando, mas no que a palavra de Deus, essa que está aqui comigo, no que a palavra diz. Nós vamos dar continuidade a esse vídeo e eu quero, antes da gente dar continuidade, de falar do texto, nós vamos depois contextualizar isso aqui para os nossos tempos, para o nosso tempo, e no final eu vou estar concluindo essa palavra com uma oração profética sobre a sua vida. Não deixe de assistir até o final, por favor, não deixe. E antes que a gente dê continuidade, eu vou te pedir daquela forma mais carinhosa possível, que é, não se esqueça de dar o joinha, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá o joinha, dá o like, é o quê? Clicar numa mãozinha que tá logo aqui abaixo do vídeo e se inscrever no canal. É um sinozinho que tem ao ladinho. É só você clicar ali, que todas as vezes que eu estiver postando uma nova mensagem aqui, uma nova reflexão aqui e uma oração, você vai ser notificado para no momento que você quiser, você assistir. Tá ok? E eu digo, você não vai perder tempo. Vai ser uma palavra de Deus para você. Você não vai estar perdendo tempo seguindo mais uma pessoa. Quem sabe Deus não tem um propósito de estar me apresentando a você, de estar mostrando para você as minhas mensagens, as minhas postagens, a minha oração. Quem sabe você está aí passando o seu celular, navegando na internet aleatoriamente e apareceu o meu vídeo para você. Não foi por um acaso. Foi Deus me apresentando a você. Então, pare, ouça essa palavra, receba a oração e se inscreva também no canal. Deus abençoe você grandemente, grande e poderosamente. Vamos à palavra? E é claro também, depois que você ouvir essa palavra, se ela foi bênção para você, com certeza tem alguém também que esteja precisando dessa palavra, que esteja precisando de uma oração e que você possa enviar essa palavra para essa pessoa também ser muito abençoada e o Senhor possa estar mudando a vida dela também. Mudando para quê? Para melhor. Mudando para melhor. É sempre assim, ouvir a palavra de Deus, orar, refletir. A nossa vida só muda para melhor, nunca para pior. Nós vamos ler hoje uma passagem que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, e nós vamos ler o seguinte. Hoje eu vou estar lendo essa passagem para você e depois eu vou contextualizar. Certa mulher, que era viúva de um dos membros do grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem temente a Deus o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro veio levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um pequeno vaso com um pouco de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá, peça vasilhas vazias seus vizinhos. Peça bastante, peça muito. Depois você e seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comece a derramar azeite nas vasilhas vazias. E vão pondo aquelas que estiverem cheias para o lado. Então a mulher foi para casa, pegou seus filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas. Derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo para ela. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um de seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou ao profeta Eliseu, aí ele disse: venda o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Gente, um título para essa mensagem: de uma mulher endividada à empresária. De uma mulher endividada à empresária. Eu não sei, como eu disse já no início, o que você está passando, o que você está vivendo, que sufoco você está passando. Quem nunca passou por um sufoco financeiro? Eu já passei por sufoco financeiro. Né? Tem estações da nossa vida que algumas coisas acontecem e fica muito difícil. Essa semana, essa já é a 3ª vez, eu acho, que eu estou falando alguma coisa sobre fé. Falei de Naamã, ele teve que ter fé para mergulhar e ser curado. Falei da viúva que foi lá bater no juiz, ela teve que ter fé para ela continuar perseverando. E agora nós nos encontramos com essa mulher aqui. Olha, o importante é que
tem alguns pontos que essa mulher, ela obedeceu. Ela obedeceu exatamente a instrução do profeta. Essa mulher, quando ela se viu em dificuldade, ela não foi falar com qualquer pessoa. Essa mulher, ela não saiu, ela não foi para as redes sociais para contar e chorar as mágoas dela, para contar as dificuldades dela, não. Ela foi alguém que ela acreditava poder ajudar, poder ouvir ela e passar uma instrução para ela. E naquela época foi quem? O profeta. Naquela época ainda não tinha a Bíblia toda escrita dessa forma aqui. Não, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado em todas as pessoas. Então existiam pessoas específicas que Deus usava. No caso aqui foi o profeta Eliseu. Ela foi e procurou, porque o marido dela era um dos profetas, né, daquela época, lá junto com o profeta Eliseu. E ela foi falar para ele. Ela foi falar com quem podia lhe dar o quê? Uma orientação. E ela ouviu. Ela ouviu e ela obedeceu. O profeta foi dizendo para ela, olha, você faz isso. Primeiro ele perguntou para ela, o que você tem em casa? Eu já falei uma vez aqui, né? O que você tem na sua casa? E hoje, essa é a pergunta para essa viúva. E ela disse assim, nada. Não, nada não, eu tenho um pouquinho de azeite. Então, eu tenho alguma coisa. Eu tenho um pouquinho de azeite. Ele falou assim, olha, então você vai fazer o seguinte, volta para casa, vá na sua vizinhança, peça vasilhas vazias, peça muitas. Leve para casa, entre com os seus filhos, com os seus 2 filhos, fecha a porta e começa a derramar o azeite nas vasilhas vazias. Começa a derramar o azeite nas vasilhas vazias e vai colocando de lado. O que ela fez? Ela voltou e ela fez exatamente o que o profeta disse. Ela não foi contar isso para vizinho, ela não foi reclamar, dizer, aqui, né, que instrução estranha é essa? Eu não vou fazer isso não, que doideira, eu só tenho um pouquinho de azeite. Tá quase acabando. Eu vou pegar um monte de vasilhas vazias e vou começar a colocar o pouquinho de azeite que eu tenho? Essa orientação não tá batendo muito bem, não. Acho que o profeta... Não, ela não questionou. Ela foi para casa e ela fez o que o profeta falou. Ela não chamou ninguém. Ela não foi falar isso com ninguém. Ela guardou a palavra dele e fez exatamente. Ela entrou para sua casa, fechou sua porta, pegou com seus 2 filhos e ela começou a fazer o que o profeta tinha mandado. Quando ela viu o milagre acontecer, ela voltou para onde? Para as redes sociais para contar? Foi para os vizinhos contar? Foi para o WhatsApp contar? Não, ela voltou para o profeta, para ele orientar. E ele orientou, vá, venda, e depois você vai viver, você e seus filhos, com venda, pague a dívida, e você e os seus filhos vão viver do restante. Ela voltou e fez o quê? Foi contar para os outros? Passou na casa da mãe dela para contar, para falar, olha que coisa doida que o profeta está falando para eu fazer, que não sei o quê. Não! Ela obedeceu ao que ele disse, e ela foi e ela fez. E a vida dessa mulher foi transformada. O que nós fazemos hoje? Eu já errei muito nesse sentido, de ter sido orientada para fazer algo e chegar na hora eu fazer totalmente o contrário. Quantas das vezes a gente passa a semana toda falando, Senhor, fala comigo. Senhor, usa alguém para falar comigo. E hoje nós temos a palavra para a gente ler. A palavra orienta o que é para a gente fazer. O Espírito Santo fala conosco. E a gente vai e faz tudo o contrário. Muitas das vezes o Senhor usa uma pessoa para falar com a gente. Usa o pastor na igreja quando ele está pregando para falar com a gente. E a gente chega em casa e faz tudo ao contrário. Faz tudo da forma contrária do que nós fomos orientados a fazer. Eu experimentei isso uma vez. Eu saí de casa bem angustiada mesmo, com uma situação que eu estava vivendo ali naquele momento. E eu falei, Senhor, eu não quero voltar para casa assim. E eu cheguei naquele culto, foi um culto de quarta-feira. Olha, eu ouvi uma palavra e eu voltei para casa com essa palavra. E eu vou dizer, meus irmãos, quando eu cheguei em casa, o clima já era outro. Quando eu cheguei em casa, eu não precisei falar nada, eu não precisei me desgastar com nada. O Senhor já tinha operado um milagre na minha casa. Em nome de Jesus, eu profetizo que a mesma coisa vai acontecer com você. Minha irmã e meu irmão, se o Espírito Santo está dizendo que é um tempo para você ficar quieto, ó, em silêncio, fique quieta, fique em silêncio. Pega, olha, veja o que você tem na sua casa e entrega para o Senhor. Fala assim, Senhor, está aqui o pouco que eu tenho. Senhor, está aqui a minha carteira, que há muito tempo que não é assinada, Senhor. Senhor, está aqui a minha dívida. Está aqui, Senhor, essa situação. Está aqui os meus filhos. Olha, nesse caso aqui na situação, essa mulher, os seus filhos seriam levados como escravos. Seus filhos estão aonde? Estão sendo levados por alguém, por amizades, por algum tipo de vício, que se levanta, meu irmão e minha irmã. Fecha a porta do seu quarto, vá orar em secreto, conta para Deus o que está acontecendo e o Senhor pode mudar a sua história. Só Ele pode mudar a sua história. E não deixe de que se você está passando por um problema, se você está passando por algo muito complexo, que não está conseguindo resolver, que não está conseguindo elaborar, ouça alguém de confiança. Ouça alguém de confiança, quem sabe nesse momento não é um pastor. Não é o seu pastor, não é uma pessoa que está perto de você, que é uma pessoa que tem uma visão mais ampliada a respeito da palavra de Deus e que pode te dar uma orientação. Eu já fui muitas das vezes ao gabinete do pastor e recebi orientação. Então, em nome de Jesus,
peça ao Senhor orientação, leia a palavra, o Espírito Santo vai te orientar no que fazer e você vai fazer e tudo vai dar certo. Tudo pode mudar na sua vida se você tão somente obedecer e andar por uma palavra. E qual é essa palavra? É a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero profetizar a sua bênção, a sua orientação, que o Senhor venha liberar uma palavra, Senhor, que essa que eu falei nesta noite tenha sido uma palavra que o Senhor está liberando para os seus filhos que estão ouvindo, Senhor, e a partir de agora eles vão tomar um novo posicionamento e vão, Senhor Deus, agir em cima desta palavra e as suas vidas podem mudar, não no meu poder, não na minha palavra, mas no poder do nome poderoso de Jesus. É o que eu profetizo na vida dos meus irmãos, uma virada de chave, que ainda este ano, Senhor, antes de acabar, chegar 31 de dezembro, os meus irmãos venham, Senhor Deus, receber de Ti uma grande vitória, uma grande bênção para as suas vidas, para as suas casas, suas famílias, em todos os âmbitos das suas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua família. Continue falando e ministrando ao seu coração essa palavra. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você desejar compartilhar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.